Pessoal, tudo bem? Eu gravei um vídeo no meu Instagram falando que eu não uso a borracha durante o processo de alfabetização dos meus alunos. Só que como lá o vídeo ficou bem curtinho, alguns professores entraram em contato comigo e alguns pais também, perguntando mais detalhes, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui completinho para vocês e deixar salvo. Bom, eu não uso borracha com os meus alunos porque eu estou num processo de ensinar para eles uma invenção social. Então, não é uma coisa natural do ser humano ler e escrever. Então, se eu deixo o errado do jeito que tá, passo um risquinho e faço a criança refletir no que eu quero que ela escreva, ela consegue identificar que às vezes faltou alguma letrinha lá ou que ela colocou letrinhas demais. Se eu apago isso, é como se eu estivesse frisando sempre, a todo momento, que a criança só está errando e que ela precisa aprender. Nós, como adultos, nós não nos admitimos errar. A gente sempre ouve o ditado: você está dando murro em ponta de faca. Se você continuar agindo dessa mesma forma, você nunca vai ter resultado diferente. Então, vocês conseguiram perceber como que é a sociedade perante o erro? E não é ruim errar. Porque se você não tivesse errado na hora de aprender a andar, você não teria andado. Se você não tivesse persistido naquilo lá, se você tivesse deixado todo mundo, se a gente falasse com as crianças do jeito que a gente fala com os adultos e que muitas vezes os pais e os professores falam, a criança teria desistido. Se tivesse feito isso na hora de falar, você está falando errado. Você está falando errado. Você está falando errado. Não é assim que a fono trabalha. Ela vai corrigindo esses erros para que você vá se aperfeiçoando e melhorando. Então, por que na alfabetização a gente tem que ficar martelando essa ideia de que está errado, de que tem que melhorar, de que tem que acertar e sempre corrigindo dessa maneira? Então, imagina uma criança que está entrando agora dentro de uma escola nova, lidando com vários sentimentos, ficar distante dos pais por um período longo de tempo, ter que fazer amizade, ter que ter essa interação social, ter que respeitar a professora, uma coisa que ele não sabia que existia. Então, vai imaginando a cabeça dessa criança como que é. Quando a gente entra em algum serviço novo, quando a gente vai na casa de algum desconhecido, a gente já se sente desconfortável. Então, a gente tem que começar a entender um pouco mais como que funciona essa parte sentimental da criança. Então, você ficar apagando sempre e pedindo para a criança corrigir, ela não, ao meu ver, ela não vai ver sentido aonde ela está errando. Por isso que sempre ela vai errando uma vez atrás da outra. Quando você abre esse parâmetro para a criança, você mostra o que ela escreveu e o que você quer que ela escreve, você faz ela refletir sobre o que você quer que ela escreve, ela começa a enxergar os erros dela na primeira palavra, ou que ela colocou letra de menos, ou que ela colocou letra de mais, e reflete isso para corrigir. Quando você apaga, ela não tem essa visão ampla, ela não tem esse parâmetro da onde ela errou para o que ela tem que melhorar. Então, por isso que às vezes ela fica fazendo repetidas vezes a mesma palavra errada. E você fala, você tá prestando atenção no que eu tô falando? Eu tô falando rede, eu tô falando rede. Por que você tá escrevendo sede, por exemplo? Então, ela não vai ter essa noção de que ela tá errando. Quando você deixa lá e você fala, muito bem, eu quero que você escreva rede. O que você escreveu aqui? Qual que é o sonzinho dessa letra? Qual que é o sonzinho dessa outra letra? Ela vai parar e vai falar, nossa, verdade, eu escrevi 4 vezes a palavra errada porque eu não estava conseguindo refletir sobre isso. Mas agora que você deixou essa palavra aqui, eu consegui refletir sobre isso. Então, eu acho muito importante não ficar corrigindo no processo de alfabetização. Eu recebo inúmeras professoras que vivem corrigindo de caneta vermelha, onde o aluno errou tudo. É errado? Ao meu ver, para ela não. Ao meu ver, eu prefiro estruturar aonde o aluno errou para que ele não erre mais, ao invés de ficar ali marcando sempre para a criança aonde ela errou e aonde ela tem que melhorar. Porque é a gente que tem que pegar na mão do aluno e mostrar o que a gente quer que ele faça. Então, a gente que tem que trilhar esse caminho junto com o aluno. Então, eu gosto de dar esse parâmetro, essa visão ampla para o aluno, da onde ele está errando, para onde eu quero que ele chegue.
E eu trabalho também com a pedagogia construtiva, que é construindo isso mesmo. A autoestima do aluno, a autonomia do aluno. Então, eu olho muito para a parte neurológica dos meus alunos e para a parte sentimental, a parte emocional dos meus alunos. Então, por isso que eu não sou a favor de ficar apagando ou de ficar corrigindo durante o processo de alfabetização. Porque eu quero que eles tenham segurança primeiro no que eles estão fazendo, para depois, lá na frente, quando ele estiver na fase de letramento, que ele tiver alguns errinhos ali gramaticais, aí sim a gente corrigir. Porque na fase de alfabetização, se você for parar para prestar atenção, não faz sentido. A letra G, ela tem 2 sons. Ela tem o som, por exemplo, na palavra gato e tem o som na palavra geladeira. A mesma coisa que a letra J, que tem o som de Jéssica. Então, o G e o J têm o mesmo som, só que são letras diferentes. Então, quando eu estou fazendo esse processo de alfabetização, no início, eu ensino o sonzinho da letra G e depois o sonzinho da letra J. E se acaso ele confundir escrever geladeira com J, no início eu deixo passar, porque é o som que ele conseguiu ouvir. Ali não tá errado. Casa com Z. Então, ali naquele momento, são erros que dá para você passar por cima. A partir do momento que esse aluno já foi alfabetizado, aí sim eu entro com as regras gramaticais e aí eu aponto o erro da letra e do som. Eu falo, olha, mas esse aqui não é, geladeira não é com J, é com G. Aí sim eu aponto os erros gramaticais quando ela já está alfabetizada. Mas durante o processo de alfabetização não faz muito sentido, principalmente porque a nossa língua portuguesa ela não faz muito sentido. É o que eu falei, o X tem 4 sons. Entendeu? Então não faz sentido para a criança saber onde que é um, onde que é outro. É a mesma coisa que eu dei o exemplo da palavra casa com S e não com Z, né? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham entendido às vezes aí essas diferenças e o motivo por que eu não corrijo durante o processo de alfabetização. Qualquer dúvida, vocês deixem para mim aqui embaixo, tá bom? Um beijo, até a próxima.